Olá, aluno, aluna da quarta etapa. Seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro. Sou a professora Jessiclei e vamos estar trabalhando com a disciplina de História nesse primeiro bimestre. Fases da Revolução Industrial. Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultado de processos industriais, destes produtos simples até os mais elaborados. Tudo isso é resultado da Revolução Industrial. Aí você pode observar aqui que nós temos diversos tipos, diversos modelos de celulares, e que cada vez mais eles vão se tornando mais potentes, mais diferenciados, bem mais elaborados. Então, com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada, bem como o meio ambiente. A Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. A Revolução Industrial nasceu na Inglaterra na metade do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. As características da Revolução Industrial. Então, primeiro foi o surgimento das fábricas. A partir do surgimento das fábricas, a gente vai poder perceber que os produtos eles vão ser produzidos em série. Esse trabalho ele passa a ser assalariado. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes. Os empresários, que serão conhecidos como capitalistas, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. E qual seria a outra classe que surgiu? Os operários, que serão conhecidos nesse cenário como proletários ou trabalhadores assalariados. Possuem apenas sua força de trabalho e a vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário. A Inglaterra sai na frente. Que fatores teriam, então, colaborado para que a Inglaterra fosse a pioneira nesse processo industrial no século XVIII? Então, a Inglaterra ela já possuía grandes reservas de carvão mineral e a principal fonte de energia para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. Então, os ingleses eles possuíam grandes reservas de minério de ferro, que seria a principal matéria-prima utilizada nesse período. A mão de obra disponível em abundância, também uma vez que gerou-se da lei dos cercamentos, que nós vimos na aula anterior, que os cercamentos ele fez com que as pessoas que tinham melhores condições adquirissem grandes propriedades rurais, grandes extensões territoriais. Isso favoreceu com que a mão de obra fosse disponível em abundância. Então, isso favoreceu a Inglaterra nesse primeiro período. Então, vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas do século XVIII. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima e máquinas e contratar empregados. O mercado consumidor inglês favoreceu a esse pioneirismo porque contribuiu fielmente. O novo desenvolvimento tecnológico. A gente vê aí a questão dos transportes e das máquinas que surgiram nesse período. A gente vê aqui o tear, ele veio revolucionar o modo de produção têxtil. A locomotiva, que foi um dos avanços mais significativos daquele período. Então, algo que chama atenção também é a substituição do homem pela máquina. Ele vai gerar aqui milhares de desempregos. A queda dos preços nas mercadorias, ela vai acelerar o ritmo de produção.
Os tecidos de algodão, eles também nesse período passaram a ser mais procurados. Então havia uma grande aceitação desses produtos nas colônias. Não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial. Os capitalistas desse período, eles estimulavam financeiramente os inventores para que superassem a forma antiga de tecer e de fiar. Ou seja, cada vez eles vão aumentando a sua produção através das máquinas que foram inventando também. Então, James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor, um dos inventos mais importantes daquele período. Em 1807 foi inventado o barco a vapor e em 1814 a locomotiva. Então essas invenções elas impulsionaram profundamente a industrialização. Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores, porque elas são bem mais complicadas, enquanto que no período industrial, as máquinas elas eram mais simples, sendo compostas às vezes apenas por 3 partes, que seria o motor, a transmissão, que regulava o motor, e as ferramentas. Hoje não, hoje a gente pode observar que a maioria das indústrias elas são todas informatizadas. Então isso vai fazer com que essa produção aumente e também diminua às vezes a quantidade de pessoas trabalhando nessas indústrias. Durante a Revolução Industrial ocorreu a divisão do trabalho. Cada operário executava uma tarefa. Então, se cada operário executava uma tarefa diferente, certamente essa produção ela iria aumentar. Cada um dentro da sua atividade estaria contribuindo para que essa produção aumentasse e enriquecesse cada vez mais aqueles países industrializados, principalmente a Inglaterra. O cotidiano dos operários. As condições de trabalho dos operários não eram fáceis. A jornada de trabalho era em torno de 14 a 18 horas diárias, com 2 pausas controladas rigorosamente. Então, observa-se aí que seriam horários bem longos, uma rotina bem pesada. Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. As crianças, a partir de 6 anos, eram surradas por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem a forma de executar uma tarefa. Ou seja, a gente percebe aqui a presença das crianças dentro das indústrias, dentro das fábricas, trabalhando. Tanto as crianças quanto as mulheres, eles recebiam menores salários. O salário de uma mulher e de uma criança seria metade do salário de um homem. Por isso, eram a mão de obra preferida dos patrões. Então, se era para contratar apenas homens, preferia-se contratar mulheres e crianças, que aumentaria a mão de obra, mas a despesa para eles seria bem menos, se tornaria bem mais barata para eles, para os empresários. E será que nesse período haviam as leis trabalhistas? Não. Na Inglaterra não haviam leis trabalhistas, não havia direitos sociais, eles não tinham direito a descanso remunerado, férias, aposentadoria, licença maternidade e paternidade também, e muito menos licença para tratamento de saúde. Isso não existia naquele período, tá? Século XVIII, meados do século. Não havia seguro-desemprego, não havia 13º salário, não havia seguro-acidente, não havia direito de greve, não havia hora extra com adicional, não havia FGTS, e entre outros direitos dos trabalhadores. Aí a gente vai ver que surge, aí eles começam a se organizar, os operários eles começam a se organizar e vão começar a surgir os movimentos sociais. E um deles é o ludismo. O ludismo foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811,
que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas, que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira de máquinas, baseado na história de Ned Ludd, uma personagem cuja existência é controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Outro movimento que se destaca nesse período foi o movimento cartista. O movimento dos operários foi o cartismo, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Destaca-se ainda a formação de associações denominadas Trade Unions, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. Então, o cartismo foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local. Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio durante o novo sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo buscou sempre privilegiar os métodos de manifestação e as tradições de cada região. Isso lhe deu um caráter local. Esse movimento pode ser caracterizado predominando a mobilização em torno do parlamento, e foi por isso chamado legalista. Esses movimentos se farão presentes na segunda metade do século XIX. Citação de Martin. O governo inglês. Com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a repressão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, ele continuou crescendo e fazendo pressão às autoridades. O movimento operário, eles se uniram em luta contra as péssimas condições a que eram submetidos nas fábricas, com o objetivo de ampliar sua participação política. Em 1833, eles redigem a Carta do Povo, um documento em que se exigiam o voto secreto e universal e a participação dos representantes da classe trabalhadora no parlamento. E a partir desses movimentos que eles fizeram do ludismo e do cartismo, a gente vai ver que as leis trabalhistas no final do século XIX, elas começam a mudar. Então, os países industrializados, eles foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores e foram promulgando as leis. Então, a partir desses movimentos, a gente vai ver que houve a redução da jornada de trabalho para 10, 9 ou 8 horas. Houve a regulamentação do trabalho da mulher e do menor, a proibição do trabalho para menores de 14 anos, que nós vimos anteriormente que as crianças de 6 anos elas estavam trabalhando. Houve a instituição do salário mínimo, a instituição do descanso semanal, o direito às férias, o direito à aposentadoria, greve e a legalização dos sindicatos. Muito obrigada.